Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do segundo episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones. E galera, desculpem se minha voz estiver um pouquinho estranha e eu também não consegui gravar o Clube da Bilheteria hoje à tarde, porque eu tô com uma sinusite bem forte nos últimos dias, mas eu acabei dando uma melhorada hoje à noite, então eu vou gravar esse vídeo pra vocês, que vai funcionar quase como um vídeo de primeiras impressões, porque eu pretendo gravar outro vídeo a respeito desse episódio, abordando alguns assuntos específicos que eu achei muito interessantes. E algumas pessoas reclamaram na semana passada da minha camiseta dos Targaryen, então hoje eu tô usando uma camiseta dos Lannister, que é uma frase bem famosa do Tyrion quando ele diz: "É isso que eu faço, eu bebo e sei das coisas". Então pessoal, agora entrando de cabeça no episódio, eu assisti no HBO Go, então eu não consegui reassistir ainda, porque o sistema fica caindo, fica fora do ar, então eu não consegui olhar cena por cena novamente, então como eu falei, eu vou dar mais ou menos a minha receptividade a respeito do episódio. Eu gostei bem mais do segundo episódio do que do primeiro, eu acho que o primeiro trouxe muitos reencontros que acabaram sendo meio frios, enquanto esse episódio, na minha opinião, acabou trazendo muito mais coisas para o espectador. E esse episódio girou praticamente ele inteiro em torno do personagem do Jaime. E o Jaime eu acho que é o personagem que teve talvez o melhor desenvolvimento na série até agora. Ele e o Tyrion eu acho que são os personagens mais bem desenvolvidos, e eu gostei bastante do episódio girar em torno dele, e eu acho que os dois melhores momentos do episódio giram em torno do personagem dele, mais especificamente a cena em que o Tyrion fala que adoraria ver o pai ali naquele momento, vendo os dois filhos, os dois herdeiros dele, morrendo defendendo Winterfell, que é a família Stark, que são os grandes rivais dos Lannister. E o outro grande momento do episódio também foi a Brienne se tornando um cavaleiro dos Sete Reinos, uma cavaleira dos Sete Reinos, né? Não sei exatamente qual é o termo para utilizar, porque eu acho que esse momento foi genial, porque ele conseguiu trazer um choque muito interessante entre a gente vai morrer hoje à noite, ou seja, nada do que vier depois importa. Eles estavam inclusive rindo da perspectiva de sobreviverem àquela noite e das antigas tradições. Então a gente vê um choque muito legal desses dois lados da moeda numa situação como essa. E outros momentos, outros diálogos incríveis durante esse episódio, pra mim foi o diálogo entre a Dany e a Sansa. A Sansa começa amigável e a conversa acaba terminando num tom bastante pesado, e eu acho que essa cena reflete inclusive a cena do final do episódio entre a Dany e o Jon Snow. Finalmente o Jon Snow revela pra Dany que ele é de fato o herdeiro do trono, ele seria na verdade o herdeiro do trono se todo mundo acreditar na história do Sam. E a Dany, ao que tudo indica, não gostou nem um pouco. Na conversa com a Sansa mesmo, ela falou que o objetivo dela a vida inteira foi sentar no trono de ferro. Ela inclusive fez uma comparação bem engraçada entre o Jon Snow e o Khal Drogo. É uma das primeiras vezes que eu vejo o Khal Drogo sendo citado nas últimas temporadas, e pelo menos pelo olhar dela, deu a entender que ela não tá tão disposta assim a dividir o trono ou a ceder completamente o trono pro Jon Snow, mas eu acho que tudo vai depender de como essa guerra vai acontecer. E como eu disse, o Jaime é o protagonista desse episódio. A primeira cena já é quase que como um julgamento dele, porque ele apareceu lá e o Jaime matou não só o pai da Daenerys, como também é um dos responsáveis ali pela morte do pai dos Starks, né, pela morte do Ned Stark. E eu achei que a tensão desse momento fosse ser um pouquinho maior. Eu achei que principalmente o atrito entre a Sansa e a Daenerys fosse ser um pouquinho mais forte nesse momento, mas a cena acaba rapidamente. Eu acho que eles queriam pular, obviamente, para a próxima cena, então não deu tempo deles desenvolverem tanto quanto eles poderiam, mas a cena foi muito boa. O Tyrion, como a gente já sabia, defendeu o irmão dele. E outro momento genial envolvendo o Jaime aconteceu nessa cena também, quando o Bran fala a famosa frase "as coisas que a gente não faz pelo amor", quando o Jaime empurrou ele da janela logo no primeiro episódio da primeira temporada. E talvez o diálogo entre os dois, quando eles se reencontram nesse episódio, pra mim foi um dos melhores aí que a gente já viu em todas as temporadas, e mostrou que somente o Bran
e o Jon Snow estão 100% focados nessa guerra contra o Rei da Noite. Porque o Bran disse, o que importa o que vai acontecer depois dessa guerra. Como você sabe que vai existir um depois dessa guerra, e a gente vê que o Jon Snow tem essa mesma mentalidade, mas eu acho que a revelação de que ele é de fato o herdeiro do trono acabou mexendo um pouquinho com isso, porque eu acho que se ele tivesse 100% focado na guerra contra o Rei da Noite, ele ainda não teria contado para Daenerys esse segredo que na verdade só ele e o Sam e mais um punhado de pessoas ali em Winterfell sabem. Então acho que ele acabou arriscando um pouquinho, porque como a Dany mesmo fala no decorrer do episódio, ela tá lutando a guerra dele. Ela não acha que a guerra contra o Rei da Noite é uma guerra dela. Ela acha que é uma guerra do Jon Snow. Então acho que ele falar abertamente isso justamente na noite do ataque, eu acho que foi um pouquinho arriscado demais. E essa batalha, na minha opinião, promete ser bastante épica. A gente viu nesse episódio basicamente a preparação para a batalha, mais ou menos como no começo do Senhor dos Anéis As Duas Torres, quando a gente vê ele se preparando para a Batalha do Abismo de Helm. E conhecendo a influência do J.R.R. Tolkien em Game of Thrones, eu não ficaria surpreso se a gente vê outros elementos das Duas Torres no próximo episódio também no decorrer da batalha. E talvez o ponto mais importante do episódio em termos de cânone foi justamente a revelação aberta de que o Rei da Noite na verdade está querendo ir em busca do Bran. Isso é uma especulação que muitas pessoas já fazem há muito tempo, que um dos grandes planos dele era pegar o Bran. E se a gente analisar as outras temporadas, isso até já foi revelado, que o Rei da Noite quer matar, quer capturar o Corvo dos Três Olhos, mas eu acho que a revelação para os personagens não tinha sido feita antes. E a conversa entre o Tyrion e o Bran mostra que o Tyrion foi um dos poucos que se interessou na história do Bran, porque em nenhum outro momento a gente viu as pessoas querendo saber o que aconteceu com ele, querendo entender esse lado mais místico de Westeros. E eu acho que as pessoas acabam meio que ignorando o fato dele falar que é o Corvo dos Três Olhos, mesmo que isso possa ser um fator muito decisivo. Afinal, eles estão lutando contra um ser místico e eles têm um ser místico ali do lado deles defendendo Winterfell e eles acabam não se aproveitando muito disso. Ninguém pergunta abertamente pro Bran o que ele acha das situações. Ele tá lá fazendo parte do conselho, mas ele só dá palpite quando ele quer. Ninguém pergunta diretamente as coisas para ele, com exceção agora do Tyrion. E eu acho que o próprio elogio da Dany a ele no decorrer da reunião foi uma coisa que incentivou ele a falar com o Bran, porque eu acho que de certa forma ele tá afiando a mente dele para possivelmente tomar decisões melhores quando a guerra chegar ao fim. E um momento que acabou sendo até um pouquinho constrangedor para quem assiste a série há algum tempo e que me fez até pegar o celular e dar uma procurada no Google para ver quantos anos a Arya deveria ter na 8ª temporada, mas finalmente a Arya e o Gendry ficaram juntos. É um dos casais aí que eu sei que os fãs mais estavam esperando por esse momento, e esse momento finalmente aconteceu logo que ela recebeu a arma que, pelo visto, vai mudar o destino da série. O cara que é o responsável por criar as armas do programa Game of Thrones falou que o momento que ela usar a arma vai ser um momento showstopper, que ele disse. Showstopper quer dizer que vai ser aquele momento que vai ser um divisor de águas no programa. Então, eu acho que existe sim a possibilidade da Arya matar o Rei da Noite com a arma dela ou matar alguém muito importante, talvez a Cersei. Porque a essa altura do campeonato eu não consigo imaginar uma morte que a Arya já está planejando que possa ser tão grave a ponto de criar essa divisão no programa como o cara que criou a arma falou. Obviamente ela pode matar o Jon Snow, pode matar a Sansa, pode matar a Daenerys, mas ela fez a arma com um intuito. Então eu acredito que seja alguma pessoa que ela já tenha uma inimizade hoje. E analisando agora o primeiro episódio e o segundo, o primeiro não teve tanta ação assim, nem o segundo, na verdade, só que a gente já sabe que o terceiro vai ter pancadaria sem parar, a menos que Game of Thrones faça como Stranger Things fez e tenha um episódio de flashback completamente aleatório, mas eu duvido que eles fariam isso com uma temporada de somente 6 episódios. Então eu espero que pelo menos o episódio 3 e o episódio 4 vão se passar de alguma forma dentro dessa guerra,
E eu acho que entre o episódio 3 e o episódio 4 vai acontecer uma morte importante. Eu acho que vai ser aquele momento do final do episódio para deixar todo mundo boquiaberto, afinal vai ser o meio da última temporada e seria o momento ideal para dar um grande impacto no espectador. Lembrando que os criadores falaram que a 8ª temporada vai ter talvez a maior batalha já vista no cinema e na televisão, e a gente não sabe se essa batalha vai ser no 6º episódio ou se ele está se referindo já à Batalha de Winterfell. E talvez o ponto mais interessante em termos de narrativa desse episódio foi justamente o fato da Cersei não aparecer nenhuma vez, porque eu acho que agora ela não tem muito o que fazer na história. Ela tá lá no canto dela, tramando contra todo mundo, como ela sempre fez, então acho que ficar voltando pra King's Landing, pra mostrar ela tramando as maldades ali, igual uma vilã da Disney, eu acho que não combina tanto com esse episódio, porque finalmente o inverno chegou, o inverno tá na porta de Winterfell. E uma análise que eu queria fazer no episódio passado, que eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer nesse daqui, é a respeito do visual da série. E o visual da série tá incrível como sempre, a qualidade de produção é sempre excelente, mas depois que o Rei da Noite atravessou a muralha, eu esperava que o visual de inverno, entre aspas, fosse ser mais carregado. Eu acho que eles estariam num inverno mais rigoroso, eu achei que o frio fosse chegar junto com eles, mas não foi isso que aconteceu. O Winterfell tá igualzinha praticamente desde a primeira temporada, e esse inverno que chegou, na verdade, foi quase que simbólico, porque a gente não viu um aumento. Isso eu sei que é uma picuinha muito pequena, mas eu acho que onde as carroças chegam ali, por exemplo, nunca tem neve, pelo menos eu acho que podia estar mais branco o visual, eu acho que eles poderiam ter feito o visual muito mais carregado de neve. Então, pessoal, esse foi o 2º episódio da 8ª temporada, tem mais 4 ainda pela frente. Se a gente levar em consideração o tempo de mais de 1 hora de cada episódio, é como se a gente tivesse ainda pela frente 2 filmes inteiros. Então, 4 episódios parece muito pouco, mas dá tempo de muita coisa acontecer. E a minha pergunta de hoje para vocês é a seguinte: quem vocês acham que vai morrer no 3º episódio, considerando, obviamente, que alguém vai morrer, que eu acho que vai acontecer, porque, como eu citei anteriormente, é o meio da temporada. Então, quem vocês acham que vai morrer? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!